Entende, meu amigo? Então eu ia falar só 5 minutos, já está quase 20 minutos aí. Eu não estou falando para ninguém entender e compreender, para os corações ouvirem e sentir. Diga lá para o seu orientador espiritual que ele está certo. Agora pergunte para o seu coração se o Edson Rosa está errado. Olá, amigos, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem e na santa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, viu? Hoje eu estou aqui numa livraria, tomando meu chazinho, graças a Deus. E vou responder uma pergunta de um amigo de uma dada religião. Só que ele pediu para mim expandir a minha resposta para o dia a dia, que sirva para todos. E ele fez uma pergunta muito interessante, porque ele falou: Edson, eu fui de inventar de falar para o meu orientador espiritual, encarnado, né, físico, se o que você fala faz sentido. Se Jesus, os ensinamentos dele é ético e que o chamado de Deus também é ético. E que a moral, como o senhor diz, isso ele falando, ele me chamou de senhor porque ele tem, se eu não me engano, 23 anos, 23 ou 24 anos. E o senhor fala que a moral é boa, mas a moral é uma questão de sensibilidade e educação social. É uma questão de educação, muito mais de educação social, por civilização, de que pelo um ato de caridade que salva. E ele, esse meu, eu estou buscando os nomes aqui, orientador, simplesmente falou que o senhor é maluco. Que o senhor é maluco, que o senhor não sabe nada, que o senhor não lê o livro sagrado, ou que o senhor não segue a espiritualidade de luz. E que era para mim parar de escutar do senhor que eu ia ir para o inferno. Nossa Senhora, meu Deus! E aí ele perguntou para mim: seu Edson, eu entrei em alguns sites de filosofia, em alguns sites até de outras religiões, e eu noto que é muito raro algumas pessoas falar a mesma coisa que o senhor fala. Então eu gostaria de saber, pelo senhor, eu estou parafraseando a pergunta dele, foi um texto que ele mandou na verdade, uma cartinha, te deu umas 3 páginas de Word, quase 3 páginas de Word, e ele falando para mim isso. O que é moral do Cristo? E o que é a ética de Jesus? Ou o que é a moral em nome de Deus e o que é a ética em nome de Deus? Meu amigo, a ética é o que você decide, não por orientação do que você deve seguir. A ética é o que você, por convicção, se define pelo aquilo que você nutre dentro de si. Esse simples fato de seguir sendo orientado e se auto-orientando e seguir é o que salva qualquer pessoa. É um assunto muito complexo para as mentes que, infelizmente ou felizmente, que eu não estou aqui para desfazer de filosofia, nem doutrina, teologia, mística, ritualística de ninguém, nem de religiosismo de ninguém, mas a gente vê muitas das vezes assim: quais são as maiores decepções espirituais que a gente teve nesses últimos anos aqui no Brasil? Foi as pessoas que moralmente se faziam dentro das suas filosofias, crenças e religiões, que nelas mesmas não respondem por todas as religiões, mas eram de tais religiões, que florearam, fantasiaram o instinto de moral, porém, eticamente, acometiam e alimentavam os delitos horrendos, desde pedofilia, estupros, até venda de órgãos e tráfico, né, de cristais valiosos, escravizando pessoas. Isso aí está na internet, eu não vou citar nomes, mas é de quase todas as áreas, principalmente das religiões que tem aqui no Brasil. Então, eu fui evangélico e hoje eu sou espírito, entendeu? Eu sempre digo isso, eu não tenho nada contra a doutrina espírita, nem contra evangélicos, nem contra católicos, nem contra religião nenhuma. Mas eu creio que eu tive muito azar, porque eu sou um espírito sem luz, em todas as casas. Isso eu falo dos meus 19, onde eu realmente me conscientizei que é trabalhar com a espiritualidade, e não mais dentro de um olhar evangélico, pentecoste. Dos meus 18, 19 até os meus 32, eu estou com 48 anos. Todas as casas que eu procurei,
de espiritualidade são excelentes. Então o problema não é a religião, o problema é a forma que os humanos interpretam a religiosidade. Porque se eu interpretar a minha salvação, que a minha salvação não é me curar de um câncer, a minha salvação, se ela é realmente em Cristo, alguma coisa boa, não é eu ficar rico. A minha salvação, antes de curar um câncer, eu curar totalmente e transmutar o ódio que eu tenho a alguém, uma carência, uma indisposição por ansiedade, uma mágoa, um rancor que eu sinta por uma situação. Isso é minha salvação, porque a minha salvação não depende do meu estado físico e nem muito menos material, mas depende do meu estado ético, de caráter, de integridade, para que na minha moral, aí depois vem a moral, eu comungue pelo menos com educação e respeito e sensibilidade na vida de alguém, porque eu já faço isso na minha própria existência interior. Então o que eu estou te falando para ti, meu amigo, não é o Edson que vai mudar. Quer ver uma coisa? Eu não estou me comparando a esses seres, pelo amor de Deus. Eu vou citar nomes em si. Eu sigo um pastor que o nome dele é Caio Fábio. Para mim é um homem de Deus. Muita gente, até de outras religiões, toca o sarrafo no cara. Por quê? Porque o convite dele como pastor é revivar Cristo dentro de você pelo teu amor próprio, pela tua naturalidade. Isso é um pouco mal visto, porque a gente muitas das vezes interpreta que fazendo o bem, a gente ganha um prêmio de Jesus, ou um prêmio de Deus, e a gente é salvo. Mas isso nos melhora? Ou isso apenas nos dá uma espécie de êxtase, onde eu socialmente pratico o óbvio, me sensibilizar com a dor alheia? Porque eu tenho de comer e o outro não tem. Porque eu tenho de dormir e o outro não tem. E porque talvez eu tenha saúde e o outro não tem. A moral social e da sociedade nos encaminha isso, que é maravilhoso, como você mesmo disse, que eu vivo falando isso, a moral é maravilhosa. Porém, a moral não forja as convicções mais profundas de um caráter lúcido, por ética, por escolha. Quando o bem que eu faço não é uma escolha proferida por doutrina, por filosofias e por admoestações ou por encaminhamento apenas, mas é pelo que eu nutro dentro do meu ser, aí sim. Aí a minha moral não é falha. Aí a minha moral ela é sóbria, porque ela é forjada pelo caráter ético. Você me entende, meu amigo? O Papa Francisco, para mim, eu estou com 48 anos. Em todos os papas que já passaram aí, acho que 2 ou 3 desses 48 anos, eu posso garantir para você, meu irmão. Para mim, é o melhor papa. Não pelo papado, não pelo sacerdócio, mas pela sensibilidade ética humana. Olha o que esse papa está fazendo, quebrando algumas tarjas e quebrando algumas normas aparentemente morais, mas aonde não tinha uma ética de melhor espiritual. A moral é aquilo que eu faço com a minha educação, quando eu sou orientado a isso e quando eu, de alguma forma, por sensibilidade também, por educação, comungo com o bem da sociedade. Mas a ética é quando eu sou lúcido e admoestado no que eu sinto no meu coração como algo que é muito mais do que real, é em mim. Então a ética é em mim, independente do que o outro diz, mas independente apenas do que eu me traduzo por dentro de mim. Então, meu amigo, a moral ela é boa, mas é a ética que nos melhora. A moral ela faz o bem pela bondade, mas a ética só pratica o melhor pela generosidade humana. A moral ela pratica a caridade, que ajuda os outros, enquanto a ética é solidária, me confrontando por mim mesmo e me aprimorando por mim só. Isso aí, meu amigo, para alguns religiosos, que eu respeito muito, é um pouco confuso, porque se eu começar a falar que de todos os trâmites, de todas as filosofias, exige a minha sobriedade, e a sobriedade não é moral, é ética, e a lucidez, obviamente, envolve a moral, mas é principalmente ética, é como se eu dissesse assim: eu sou um sacerdote, ou eu sou um diretor, ou eu sou uma pessoa que tem um certo poder, abre aspas, espiritual, mas você que me escuta cheio de pecado, cheio de defeito, tem o mesmo nível espiritual de que eu. Para isso, basta você crer em Jesus, se assim for uma pessoa cristã, mas acima e por
ser isso, em crer em Jesus, você crer nele, em Cristo, dentro de você. Então, enquanto a moral muitas das vezes classifica castas, escalas, a ética apenas modifica o ser humano por dentro, criando apenas uma só evolução, pelo amor próprio, pela sensibilidade, pela educação, pelo empoderamento, pela autonomia, entende? Enquanto a moral muitas das vezes busca as virtudes espirituais que estão, obviamente, que faz um sentido maravilhoso isso, sócio-imperativo e até psicológico, viu? De a gente fazer o bem e comungar com o bem do outro, se mudando. Da mesma forma, a ética, ela faz isso, porém a ética, ela vai se aprimorando no bem que você se supera quando você se melhora. E outra, aí já não é mais para o outro, é para o seu próprio silêncio. E outra, aí não é mais para os outros verem, é para você se enxergar. E outra, não precisa você fazer os outros ouvirem, porque você vai se escutar. Então, enquanto a ética trabalha com o tutano, com a profundidade do que se chama fé lúcida e raciocinada, amor próprio, empoderamento, autonomia espiritual, ética e caráter, a moral ela vai trabalhar com as buscas de tudo isso que eu acabei de falar, muitas das vezes com todo o respeito. Isso não quer dizer que quem é apenas moral, mas não é ético, não possa crescer. Cresce, mas muitas das vezes cresce, se olhar no espelho vai dizer, meu Deus, eu faço bem para todo mundo, mas tem horas que mesmo fazendo bem eu me sinto vazio. Meu Deus, eu pratico a caridade para todo mundo, mas tem momentos que mesmo praticando a caridade parece que tem um oco dentro de mim. Meu Deus, eu levei sopa, eu levei comida, eu dei remédios, eu sei o que isso é bom, mas por que dentro de mim eu não me melhoro o suficiente para que ainda, não pelos entes de estranhos que eu ajudo, mas pelos entes que deveriam ser queridos, que eu comungo com a minha vida, eu tenho a minha mãe como tóxica, eu tenho meu pai como tóxico, eu tenho meus parentes como tóxico, eu ainda guardo mágoa, rancor, e olha, eu guardo até ódio. Então, enquanto a moral muitas das vezes, abre aspas, trata a superficialidade das minhas atitudes pela minha bondade, a ética medica, transforma e transmuta toda a mediocridade das minhas maledicências na minha intimidade que eu nutra. Você entendeu, meu amigo? É esse simples detalhe que faz total mudança nas nossas vidas. A moral fala de Jesus, tentando mostrar os ensinamentos da essência do Jesus que é Cristo. A ética sabe quem é Jesus, mas desperta o Cristo dentro de nós com naturalidade. É tempo, né, meu amigo? Eu estou tentando falar de uma forma bem simples, para você e para quem quiser entender ou não. Praticar a caridade para os outros é bom? É. Moralmente é bom? Maravilhoso, mas nem sempre isso nos melhora. Agora a ética, quando você faz a caridade, ela te proporciona a maioridade da lucidez, da sobriedade, da solidariedade, lhe dando esse senso generoso e compassivo, alegre, grato por si só, de já ter um coração mais do que solidário, generoso. Entende? Isso não é palavras bonitas, não. E para quem não acredita em nada espiritual, o que é espiritual em nós sem eu acreditar? Como nós vivemos na dualidade, o que é de mais espiritual em nós não é o que nós pensamos, é o que nós sentimos. Se nós valorizarmos o que nós sentimos, não é dar sentimentos como amor, paixão, e nem muito menos emoções como euforia ou momentos de bem-estar. Não. Sentir. Eu sinto dentro de mim e racionalmente eu concordo com o que eu sinto e penso, que se eu ser educado por mim, o mal do outro vai ferir a minha carcaça por fora, mas não vai destruir ou incomodar ou perturbar a minha integridade por dentro. Vou falar de um outro jeito. Espiritualmente, eu vivo sentindo nojo, inveja, ciúmes. E eu penso, como uma vítima, que eu devo ser melhor do que os outros, se ai de o universo não conspirar ao meu favor. Eu vou penar e vou sofrer e vou culpar todo mundo. Qual a diferença desses dois sentires? O primeiro é um sentir empoderado de autonomia espiritual, onde eu creio que a superação é minha, eu não devo nada a ninguém. Que a questão de lucidez, resiliente,
E a questão de determinação prudente é uma questão de amor próprio e sensibilidade com a minha própria vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é espiritual. Então todas as beneficências que eu me permito medicar-me, usando não contra, mas a favor até das minhas maledicências, curando elas, transmutando elas, é uma questão de escolha ética e uma questão de caráter moral. Escolha ética para um caráter moral. Agora, se eu achar que tudo que acontece lá fora, de alguma forma, contunde o que há por dentro de mim, porque eu sou uma vítima que não tem empoderamento pessoal, que não tem autonomia espiritual, que não tem educação de sensibilidade, não apenas moral, mas de ética, de convicção una, de unicidade, de consciência, eu vou achar que a vida é um acaso. E Deus que me perdoe, eu vou até interpretar que talvez Deus é jogador de um bingo, que ajuda uns e não favorece a mim, ou me favorece só a mim, mas não ajuda ninguém. E eu vou começar a interpretar o que muitas pessoas fazem sem julgamento, que o obsessor arrebenta a minha vida e destrói a minha existência. Que o espírito sem luz é ele que prejudica a minha vida, mas é como se eu fosse um saco vazio ou um boneco de vento, um posto de gasolina. O vento são obsessores, me levam para tudo que lado. Ou as energias ruins, ou uma pessoa tóxica, para quem não acredita em espiritualidade. Então, quando a gente tem ética, a gente tem vergonha na cara. E quando a gente tem moral, a gente muitas das vezes por uma educação, mas não uma sensibilidade, a gente se despoja da nossa autonomia de dizer não quando quer dizer sim, ou de dizer sim quando quer dizer não, e a gente favorece os outros. Ajuda, Edson, os outros? Com certeza absoluta, ajuda muita gente, mas não nos melhora. Agora, eticamente, quando você é ético, você não precisa ouvir a palavra de Jesus, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Agora, se você vai entender que todos os atos de caridade que você faz, por mais que seja algo sublime, é uma questão de civilidade. Você é civilizado. Isso é ético e moral. Porém, a moral, ela dá uma coisa que a ética tem de muito, em triplo, em quádruplo, em quíntuplo, que é a naturalidade. Nem todo mundo que forja uma moral intelectual, culta, tem a naturalidade de uma ética que talvez não seja tão culta, mas ela é extremamente afinada com a sensibilidade da empatia e com a sensibilidade da educação. Enquanto o moralista fala, o ético em silêncio corresponde em fazer, em ser. Aí a gente poderia falar aqui várias coisas que não é para mudar ninguém. É óbvio que a moral é necessária em todas as religiões, mas a salvação está na ética do chamado do Cristo. Levanta as tuas pernas e anda por si só. Isso não é confronto com os outros, mas isso é superação na tua própria vida. Então, eticamente, o Edson acredita que a moral é maravilhosa, que a moral é em Cristo, que a moral é em Jesus, que a moral é algo social, que educa as pessoas a se ampararem e acolherem, a se respeitarem. Mas a moral, se ela realmente transformasse todo mundo, o mundo não estaria assim. Por isso que, se a gente começar a fazer o que já faz na moral, mas começar a propagar essa ética espiritual, de sentidos nobres, de escolha, de autonomia espiritual e de empoderamento pessoal, a gente não vai confrontar a vida com uma euforia que a gente confunde com alegria e esperança, com uma agonia que a gente confunde muitas das vezes com sentimentos de resiliência, mas é apenas uma vampirização interior das nossas próprias emoções, mediante o que a gente busca, perante o que a gente quer. Entende, meu amigo? Então, eu ia falar só 5 minutos, já está quase 20 minutos aí. Eu não estou falando para ninguém entender e compreender, para os corações ouvirem e sentir. Diga lá para o seu orientador espiritual que ele está certo. Agora, pergunte para o seu coração se o Edson Rosa está errado.